Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta tarde, desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2020, para uma rápida palavra de curiosidades que muitas pessoas não sabem acerca das Escrituras Sagradas. E a Bíblia, ela tem dois testamentos, tem o primeiro e o segundo. Mas existem muitas pessoas na igreja que têm 20, 30, 50 anos que estão na igreja, mas não sabem os livros do qual a Bíblia ela é composta. Então, nesta tarde, nós queremos falar aqui um pouquinho acerca desta composição da Bíblia Sagrada e dos seus livros. A origem da palavra Bíblia é biblos e no grego é livros. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam a palavra Bíblia para falar dos seus escritos. A partir do século II ou II depois de Cristo, os cristãos daquele segundo século, eles tomaram essa posição de falar Bíblia e tratar exatamente acerca dos livros. E, como eu já falei, a Bíblia tem dois testamentos, tem o primeiro e tem o segundo. Um que é o Antigo Testamento e o outro que é o Antigo Testamento. A Bíblia, como a conhecemos, ela é composta de dois testamentos. Vamos aqui citar os livros do Velho Testamento, que corresponde ao Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado a Lei de Moisés ou a Torá, que são eles Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada. Isso é chamado de lei. Aí vem mais outros livros que é chamado ou conhecido de livros históricos, que são eles os livros históricos. Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então esses livros é chamado de livros históricos, que vai narrar a historicidade ali do povo de Israel e outras nações também gentílicas. E temos 5 livros chamados de livros poéticos, que são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou também conhecido como Cântico dos Cânticos. E depois da composição dos livros poéticos, temos aqui 5 livros proféticos, que são os profetas maiores, que são eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Aí vem a sequência de livros conhecidos como os profetas menores, logo após os profetas maiores, que são esses os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta é a composição do Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento. Então, isso é muito importante. E o Primeiro Testamento, ele tem uma composição de 39 livros. E agora vamos ver aqui o outro testamento, que é, nesse caso, o Segundo Testamento.
que tem uma composição também de 27 livros ao todos, que são eles. O primeiro evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. E livro histórico, só temos um, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Também conhecido como os Atos do Espírito Santo ou os Atos de Jesus, que muitos estudiosos dizem que assim deveria ser, ou Atos do Espírito Santo ou os Atos de Jesus, porque o Evangelho não é do homem, o Evangelho é de Jesus, o Evangelho é do Espírito. Então, foi chamado esse livro assim de Atos dos Apóstolos, porque aqui narra também a história do trabalho, dos feitos, daquilo que fizera os apóstolos. E esses 4 já foi citado, que é esses 5 foram citados, que é os 4 evangelhos e também um livro histórico chamado de Atos dos Apóstolos. Agora vem as cartas de Paulo, ou as cartas paulinas, que são essas. A primeira é Romanos, aí vem 1º e 2º Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus. Há uma divergência entre os eruditos, entre os estudiosos, entre os sábios, entre os catedráticos, que Hebreus não foi escrito por Paulo, mas muitos colocam na lista a carta aos Hebreus como sendo também de Paulo. Sobre isso, ninguém pode discutir, ninguém vai falar e nem questionar, até porque é a palavra de Deus. Se você tem uma dúvida acerca disso, pergunte naquele dia quando você estiver lá no céu, né? Aí você com certeza não terá mais nenhuma dúvida acerca da carta aos Hebreus. Então, são essas as cartas de Paulo, que podem ser 13 ou 14, envolvendo aí a carta aos Hebreus. Aí depois vem as epístolas gerais, que são essas: Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João. Aí depois vem o livro ou a carta de Judas, e logo após Judas vem o livro do Apocalipse, fechando esta coleção ou esta seleção de livros do Novo Testamento, que é exatamente 27 livros. Então 39 com mais 27 dá uma totalidade de 66 livros. Então esta é a composição do Antigo e do Novo Testamento. Então isso é muito importante para aqueles que na verdade não sabiam. Como a Bíblia foi escrita? Nós entendemos que por meio da fé que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Mas como ela foi escrita de forma tão maravilhosa e perfeita, 3 elementos foram necessários para que a Bíblia fosse escrita. São eles: iluminação, inspiração e revelação. Primeiro, revelação. A revelação prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. Portanto, a revelação é a exposição da verdade divina. 2. Iluminação. A iluminação ocupa-se na compreensão da verdade revelada. E em terceiro lugar é a inspiração. A inspiração é o meio pelo qual a revelação se tornou uma
exposição aberta e objetiva. Então, são isso que a gente viu aqui nesta tarde, um rápido assunto sobre a Bíblia e os seus 2 testamentos. A Bíblia, ela foi escrita em 3 linguagens ou em 3 idiomas. O primeiro era o hebraico, o segundo o aramaico e o terceiro era o grego. O hebraico, ele foi a língua falada pelos antigos hebreus, pelos filhos de Jacó. Então o hebraico se estendeu por todo aquele mundo. Mas quando os filhos de Israel foram cativos para a Babilônia, lá a língua que eles desenvolveram, que eles aprenderam e usavam diariamente, era exatamente o aramaico, que era a língua dos caldeus, a língua dos babilônicos. E no Novo Testamento aqui nós vemos o idioma que imperava, era exatamente o grego, que era uma bênção, né, para o povo daquela época. Então, temos aí muitas coisas ainda para aprendermos, mas aqui eu já estou concluindo que queria eu ter um pouco mais de tempo para nós tratarmos mais sobre este assunto. Tem aqui sobre os grupos políticos e religiosos da época de Jesus, que seriam os escribas, os fariseus, os saduceus, tinha os essênios, os zelotes e também o sinédrio. Então isso é uma questão para um outro assunto. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a todos. Amém.